Muda de assunto, vamos para Brasília falar assuntos de São Paulo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, dê explicações sobre o muro construído na região da Cracolândia. Nós vamos acionar a nossa repórter Valéria Luizete, que tem mais informações a respeito disso. O prefeito já se posicionou sobre o caso. Valéria, boa tarde, bem-vinda. E a Fundação CEPERJ. De todos que nos acompanham, pois é, durante a manhã de hoje, em coletiva de imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, disse que até o momento não recebeu nenhuma notificação oficial do ministro Alexandre de Moraes, do STF, com relação a essa questão do muro na Cracolândia e que, por conta disso, não há nenhuma decisão a ser tomada sobre o tema. Mas ele também disse que, caso ele receba essa notificação, ele responderá, alertando que a construção do muro foi realizada no início do ano passado, onde no mesmo local havia antes um outro muro de tapume, que inclusive uma pessoa chegou a se acidentar ali e que por isso foi realizada a construção desse muro de concreto no início do ano passado na região. Bom, essa solicitação do ministro Alexandre de Moraes acontece depois que 3 parlamentares do PSOL enviaram um ofício ao STF alegando que, abre aspas, essa construção do muro é autoritária, negacionista e ineficaz. Bom, enquanto isso, a gente segue no aguardo, assim como o prefeito, caso apareça aí essa notificação do ministro Alexandre de Moraes, para saber como prosseguirá essa questão do muro na Cracolândia. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigado, Valéria Luizete. Volta ainda hoje aqui no Linha de Frente. Eu quero já rodar esse assunto, hein? Veja só, hoje é dia 17 de janeiro de 2025, dia a partir do qual muros em qualquer cidade desse país, imagino eu, passam a ser assunto de judicialização no Supremo Tribunal Federal. O STF brasileiro julgando este muro na Cracolândia. Mônica Rosenberg. Pois é, quando eu li esse assunto na pauta, eu fui pesquisar porque eu achei que tinham construído um muro como o Muro de Berlim. Um muro enorme, fechando a Cracolândia inteira e confinando essas pessoas. E, na verdade, é uma pontinha, um encontro de 2 ruas, não é sequer uma praça, porque é um espaço de concreto, um triângulo, onde, absolutamente devassado para a rua, foi construído um muro onde tinha tapumes que eram inseguros. E você olha nas imagens, tem gente sentada encostado ali, e o outro lado é totalmente aberto. Se fosse questionar alguma coisa, seria os gradis que ficam em frente a esse muro, que aí sim talvez fosse uma forma de limitar o acesso das pessoas. Mas a colocação desse muro me parece absolutamente urbanística, não é bonito, ele realmente é um horror, tem cara de prisão, aí já está todo pichado. Porém, dizer que ele serve para confinar, para restringir, para impedir o acesso, ou pior, né, de que seria para maquiar e que as pessoas que estão passando na rua não enxergam, parece novamente na categoria do mimimi. E aí, gente, acionar o STF e fica parecendo que é sempre o Alexandre de Moraes, porque novamente é ele, mas ele foi a pessoa... Foi provocado. É porque ele é o relator num outro processo que tem a ver com a lei, acho que de mobilidade ou de populações de rua. Então, é por isso que cai para ele decidir. E, assim... Ele tem tantas coisas mais importantes para decidir do que um pequeno muro, num pedacinho de rua, que sequer está fazendo mal para essas pessoas. É lamentável que o pessoal esteja lá provocando o STF, que é a corte para interpretar a nossa Carta Magna a respeito de um muro, de uma mureta. E foi provocado pelo pessoal, o partido político, né, que tem mandato, inclusive na Câmara de São Paulo, que poderia propor um debate, uma discussão, uma audiência pública, fazer por via da política, onde deve agir um partido político, o melhor caminho para a solução disso que, na cabeça dessas pessoas, é um problema. Eu quero saber também o que pensa o Leandro Ferreira sobre isso. Olha, é uma tristeza para mim toda vez que eu tenho que discordar da Mônica Rosenberg, mas essa ação, eu vejo às vezes aqui o pessoal, né, criticando, especialmente quando parte de um campo político mais progressista, né, o acionamento do sistema judiciário, né, o acionamento do STF. Eu acho que o STF tem a população e as suas organizações e aquelas consideradas legítimas têm todo o direito de acionar o sistema de justiça quando acharem que devem acionar. E aí o sistema de justiça precisa eficientemente decidir a respeito de cada um desses assuntos, né? Eu acho que existe sim um ativismo judicial que talvez pudesse ser redimensionado, sim, né?
né? Não nego isso, inclusive nas ações mais polêmicas do Alexandre de Moraes. Mas é um direito de qualquer cidadão acionar o sistema de justiça, inclusive o STF, né? Dito isso, né, eu acho que é importante contextualizar duas coisas, né? A primeira é que essa ação do STF, ela avalia, né, de maneira muito mais geral a política nacional para a população em situação de rua, né? Há um grande movimento de tentar pactuar aquilo que deve ser, digamos assim, pactuado por todos os entes federativos como ação que de fato tem impacto na superação dessa condição das pessoas, né? E, em segundo lugar, né, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, vem há bastante tempo denunciando esse tipo de ação, não porque deixou mais feio aquele terreno e tal, por causa do muro, mas porque, somado à construção do muro, está uma atividade de cercar as pessoas e empurrar essas pessoas em direção ao muro. Se você for nas reportagens que cobrem esse assunto, você vai ver que tem um vídeo lá divulgado pela Defensoria Pública do Estado, que é do ano passado, que mostra a GCM cercando usuários de droga naquela região e empurrando para essa região do muro, né? Colocando as pessoas nesse espaço que aí sim se trata de um confinamento, porque se as pessoas estão... O muro lá não é um problema em si, né? Mas se as pessoas estão sendo empurradas contra o muro, aí é uma atividade de confinamento. Então, eu acho que precisa ter um pouco mais de racionalidade. Esse tipo de situação na Cracolândia exige muito mais maturidade do que todo mundo tem condição, todo mundo hoje tem condição de oferecer nessa discussão. Eu acho que erra a sociedade civil quando radicaliza que o território tem que ficar do jeito que está, mas erram também aqueles que acham que a situação vai se resolver apenas com as forças de segurança. Está faltando ciência, está faltando estudo, está faltando avaliação de dado, informação mais bem coletada, construída e transparente para tomar a decisão, que não seja aquela de construir para derrubar, porque isso tem custo para a sociedade, né? Sujar para limpar, porque isso tem custo para a sociedade, né? Montar uma estrutura de atendimento de saúde e depois desmontar, porque isso tem um custo ainda maior pela descontinuidade no atendimento a esses usuários. Então, eu acho que a minha referência para isso não é nem o STF, é essa turma da Defensoria Pública do Estado, que está fazendo um bom trabalho entre identificar o que é importante e precisa ser feito e o que não pode ser uma atividade que leve, por exemplo, ao confinamento de pessoas. Antes desse muro, segundo a Prefeitura, já havia ali alguns tapumes de metal. E o muro foi construído, segundo a nota da Prefeitura, justamente para proteger essas pessoas. Quando era tapume de metal, não tinha judicialização para questionar o tapume. Construiu-se um muro de concreto, agora é um problema. Não é pior o tapume do que o muro, meu querido Ricardo? Eu ia chamar de Sérgio, assim como eu te confundi muito na quarta-feira. Ricardo Rous. Nelson, é triste ver o que estão transformando o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Fiscal de muro. 5.571 municípios no Brasil. Imagina se cada município que vai construir um muro, o prefeito agora seja fiscalizado pelo VAR do Brasil, que está virando o STF, mesmo que provocado. E sempre, ou quase sempre, pelo PSOL, né? Que não tem voto, tem pouco voto e vai judicializando todas as questões políticas no Brasil, causando esse baita prejuízo a toda a sociedade. O partido tem vereador na cidade de São Paulo, a cidade que nós estamos discutindo o tema. Ricardo, os vereadores poderiam pressionar. Se tem vereador, tem voto. Pouco voto, tem pouco voto, pouquíssimo voto. Por isso que vai para a justiça, porque não ganha no discurso no legislativo, procura o judiciário local, conversa com o prefeito, cria uma mobilização de frente, sei lá, busca um outro caminho. Mas usar o aparato do partido político para o Supremo Tribunal Federal do Brasil fiscalizar a construção do muro, de um gradil, seja lá o que for, é inacreditável que estão transformando de forma provocativa a mais alta corte do nosso país. Sempre o PSOL, tudo é judicializado hoje no Brasil. Não tão... Por isso que o Barroso diz que agora a corte, o STF, é a que mais trabalha no mundo. Porque todas as questões são judicializadas, vai construir um muro numa prefeitura. O prefeito não tem mais essa autonomia, a pessoa vai gerir a polícia militar. Agora o Supremo vem dizer que tem que colocar a câmera, tirar a câmera, colocar da praça. Agora tudo, ministros do Supremo Tribunal Federal querem ouvir os prefeitos da cidade, estão gerindo o Brasil, virou o VAR do Brasil. Ninguém tem mais autonomia, os prefeitos eleitos, governadores eleitos, a fazer o que foram eleitos pela sua população. Porque vai vir alguém do Supremo Tribunal Federal dizer, olha, manifeste-se em 24 horas, 48 horas sobre a construção de um muro.
Tá virando piada isso. Então o pessoal tem que buscar discussão eleitoral / legislativa na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou no próprio Congresso Nacional e parar de buscar discussões, judicializar tudo nesse país. Tá difícil. São 5.571 municípios, Nelson. Imagina se cada município, um vereador do PSOL buscar judicializar qualquer tipo de questão que seja. Vai ser insuportável. Foram deputados. Fala, João Belucci. Você vê, Kobayashi, a única certeza é que o muro ele já está bem pichado, como tudo aqui em São Paulo, que não é arte, pichação não é arte, já está todo pichado. E provavelmente o STF vai começar até... E você vê que é um muro comum, né? Não tem lanças, né? Não tem nada de arquitetura hostil, conforme foi aprovada uma lei recente no nosso parlamento, anti-arquitetura hostil. E arquitetura hostil é ao sabor de quem decide. Então, aí o muro foi lá feito. É o ideal? Claro que não. Ter a Cracolândia é o ideal? Óbvio que não. Mas é uma construção simples, já deu bastante mídia para os vereadores que ajuizaram a ação. O STF vai decidindo sobre absolutamente tudo, como foi colocado, não se omite em decidir, nunca diz, não é interessante o STF ficar se metendo em política pública, mas se mete e ainda muitas vezes criam inovações, né, intima para explicar um muro, como que vai ser essa construção, qual o material que vai ser usado, se vai ser um muro com ou sem amor, tudo vai cair no STF, ele vai decidindo. Com amor, tem que ter amor. Se desenhar uns corações ali, contratar um pobre para fazer o grafite. Um muro em formato de coração. Mas tem que ter um grafite com um abraço, assim, né? Desenhado. Mas isso é a judicialização da política. 100% judicializada, porque é decorrente da nossa Constituição, que permite que tudo seja judicializado, e os ministros do Supremo adoram decidir. Veja, eles adoram decidir sobre tudo, adoram estar na mídia, ser o centro do debate, infelizmente. E a Cracolândia, né, como o próprio nome já é equivocado, Lândia, né, que é de diversão, e tudo não tem nada de diversão, é uma tragédia para a cidade. Tem uma quantidade imensa de usuários de drogas no centro de São Paulo, ocasionando diversos transtornos, crimes. É um problema aparentemente sem solução, mas que não existiria se não fosse uma enorme corrupção do poder público. Só existe a Cracolândia porque é uma enorme corrupção dos agentes públicos. Kobayashi. Olha, Belucci, eu acho que, como eu expressei aqui na minha primeira oportunidade, está incorreta essa leitura de que as pessoas têm que se reduzir a não provocar o STF. Eu acho que é um direito de qualquer cidadão e a Corte está lá para isso. Sim, a Constituição permite, infelizmente. É isso que eu estou dizendo. Em segundo lugar, e ainda bem que permite, né? Seria pior se não permitisse. Em segundo lugar, o Moraes, vamos deixar claro isso aqui, gente, porque apesar de estar escrito aqui embaixo, aqui, tá? Para explicar o muro. Você não tem essa coordenação motora? Acerta aí, vai, tenta. Acerta um dedo do Moraes, mexe aqui pra mim, vai. Coloca... Tenta. É para explicar o muro. Não é, o Moraes não decidiu nada sobre o muro. Sim. O Moraes não decidiu nada sobre a política em situação de rua, da população em situação de rua. É para explicar o muro. Agora, o que eu vejo é que nós estamos reduzindo a um debate sobre ativismo judicial ou a questão entre política e o sistema de justiça, uma situação que, na verdade, é urbanística. Um muro, né, em qualquer situação que seja, é um equipamento precário que o governo, que uma administração municipal pode lançar a mão para requalificar uma determinada área. Muro nenhum, em lugar nenhum, vai ser algo que acrescenta paisagisticamente, urbanisticamente. Você tem que criar melhores condições das pessoas permanecerem e circularem pela cidade de forma diversa e não criar barreiras urbanísticas como um muro, que a gente vê ali que deixa um lugar ainda mais ermo. Você falou de ter um grafite, seria ótimo se tivesse um grafite naquele prédio, seria ótimo se aquilo fosse transformado numa praça que pode ser apropriada por famílias, com segurança, com vigilância, né? O problema é que nós vivemos numa cidade em que a administração municipal acha que nós temos que suprimir o uso do espaço público ao invés de valorizar a oportunidade das pessoas de gozarem do seu direito à cidade. Leandro, mas qual que é a proposta dos vereadores do PSOL, partido que entrou, que judicializou, que não está propondo nada para melhorar a Cracolândia, a vida das pessoas, a circulação, nada? Está propondo. Qual é a proposta? Você está criticando aqui a administração municipal e tentando defender a judicialização de algo que não deveria estar no Supremo Tribunal Federal, não, porque o Supremo Tribunal Federal deveria ter mais o que fazer do que decidir se a cidade de São Paulo pode ou não pode construir um muro num determinado espaço público.
público. Para isso existe a Câmara dos Vereadores, para isso existe uma série de outros aparatos políticos que você bem disse aqui. Tem discussões mil para se tratar sobre a Cracolândia e eu concordo com você. Mas cadê as propostas desses vereadores? O PSOL virou um partido que quer judicializar tudo, ele não quer discutir politicamente na Câmara dos Vereadores. Qual projeto de lei foi aprovado? Foi proposto por algum vereador do PSOL e diz o quê sobre a melhoria da Cracolândia? Bom, Rose, você deve se lembrar que o Democratas... Não Democratas. Na época, quando o Democratas, durante o governo Lula, hoje União Brasil, judicializou o Bolsa Família. Qual é o projeto que o PSOL apresentou para melhorar? Porque tu está falando do Democratas, União Brasil, PSOL, cidade de São Paulo. Leandrão, vambora. É da natureza do jogo político lançar mão dos mecanismos de Não tem projeto, é isso que você está falando? Não, eu estou respondendo então uma das suas questões. O povo tem pressa. A segunda questão é, os projetos defendidos relacionam-se majoritariamente em duas frentes. Primeiro, redução de danos. Essas pessoas não têm que ser tratadas como se fossem transgressoras da lei. Elas são doentes, que precisam do auxílio do Estado para saírem de uma condição de vulnerabilidade social, de uma condição de vulnerabilidade de saúde física, mental, né? E confinar as pessoas por qualquer mecanismo que seja pela ação da GCM, seja pela limpeza forçada que acontece todo dia ali, seja por a construção de muros, não vai na direção de reduzir essa vulnerabilidade. Segundo lugar, é tratar a questão do ponto de vista do direito à cidade. As pessoas precisam ter a oportunidade de usar a cidade, todas as pessoas. E quando a gente concentra uma situação como essa da Cracolândia em determinados espaços, nós estamos impedindo que o resto de nós circule pela cidade, porque ninguém vai ter coragem de passar ali do outro lado daquele muro em nenhuma situação. Eu acho que a gente está jogando no lixo a oportunidade de construir um equipamento público, um equipamento social, um equipamento de saúde naquele mesmo espaço, que resolveria muito mais aquela questão. Mas, Leandro, naquele espaço, primeiro que só circula quem está envolvido, ou seja no tratamento, seja no atendimento, seja os próprios doentes, eu vou chamar de doentes, os usuários, os drogadictos, porque independente da existência do muro, quando havia tapume, ou mesmo sem tapume, ali não é uma praça. E eu discordo de você, já que você discordou de mim, eu também não gosto de discordar de você, não é um problema urbanístico. O problema desse muro não é urbanístico, é um problema de saúde pública. E aí discordo de vocês dois, não é nem no legislativo nem no judiciário que isso tem que ser resolvido, é o poder executivo municipal, com sua secretaria tanto de mobilidade quanto de urbanismo e principalmente de saúde, para entender qual é a melhor forma de abordar os drogadictos que estão ali, os usuários de crack, e não um muro fazendo qualquer diferença para as pessoas que passam na frente. Eu sou assinante da Sala São Paulo, vou ali para ouvir música uma vez por semana. Esse muro não mudou nada, não me deixou nem mais bonita, nem menos assustadora e nem mais feia. Ele é um muro feio, mas não muda, não é um muro. Mas, Mônica, assim, não é uma questão de deixar especificamente o muro, é um olhar de falta de criatividade que se tem da administração pública municipal para efetivamente resolver os problemas, e aí você adiciona negativamente na situação. Atrás daquele muro, bem ali naquela imagem do muro, se alguém puder colocar aqui, né, onde tem aquele paredão, aquela empena cega, é um teatro. É um teatro. As pessoas vão frequentar o teatro com aquela situação de pessoas confinadas imediatamente. Ali, ó, naquela parede onde acaba o muro nessa imagem, é um teatro. É um teatro. Como é que as pessoas... Não é a Sala São Paulo, é o teatro de container. A Sala São Paulo é no outro quarteirão seguinte. E é um lugar bonito, acessível, interessante, moderno. Esse teatro é muito interessante. E esse muro muda alguma coisa? A Sala São Paulo e outras ali, outros equipamentos, que é uma região rica em equipamentos culturais, não fosse a situação de absurda degradação da região, que requer mais do que muros para ser resolvida. Para encerrar o assunto, João Belucci, eu acho que poderia acontecer o seguinte: derruba o muro. Derruba o muro e coloca uma placa. Estejam felizes, parlamentares de oposição. Resolvemos a Cracolândia tirando o muro. Parece que o problema é o muro agora, não é mais a situação de crime organizado que se realiza ali, se instaurou já há muito tempo. Não é o problema de pessoas que estão em situação de vício, de dependência química, de pessoas que estão sem o vínculo familiar. Não é um problema de doenças ali que passam também a ser transmitidas entre eles mesmos, pessoas que ficam numa situação de indignidade. O problema não é isso. O problema é o muro agora. Tira o muro que resolve o problema, é isso, João Belucci? Fecha o assunto pra gente. Tira o muro, põe uns cartazes lá, falando, façam o que vocês quiserem, já que a prefeitura não pode fazer nada. Mas é importante dizer que no meio daquelas pessoas existem vários criminosos, sim, que praticam crimes, perturbam o comércio ali na região, cometem assaltos, pequenos delitos para poder
comprar a droga. E tem os traficantes que fornecem drogas para eles. E quando eles são pegos nesses pequenos delitos, rapidamente saem da cadeia, voltam para lá. Então, assim, é um ciclo interminável. É evidente que o muro não resolve absolutamente nada, é uma questão estética, esteticamente feio, mas colocar ele para uma operacionalização do trânsito, enfim, da passagem de pessoas. A cidade, por si só, ela é bem desconectada, né? Várias entidades palpitando sobre o tema, decidindo. Na minha visão, esse tema sequer deveria estar nessa ação judicial, mas hoje as ações judiciais e os tais inquéritos, eles têm objetos que cabem tudo, né? O objeto da ação cabe absolutamente tudo, coube até a questão do muro na ação para tratar dos moradores de rua. Lamentável mais uma vez. E agora, como eu disse, na minha visão, é da judicialização excessiva da política, Kobayashi. Muito bem, vamos acompanhar aí. Em 24 horas, provavelmente, a Prefeitura vai se explicar, se manifestar nesses autos que já correm lá no Supremo Tribunal Federal há algum tempo. Em recesso. Novamente. Um recesso judicial, né? Exato. Reaberto após este pedido, esta denúncia feita pelo pessoal a respeito deste muro lá na região da Cracolândia.